vamos ter culto ali no instantinho, nós teremos um devocional agora, a partir deste momento. Todos os irmãos sabem de cor o Salmo 23. Todo mundo sabe. Não precisa nem projetar. Não precisa projetar. Vamos todos recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Amém. Vamos à presença de Deus, ou entrar na presença de Deus em oração. Vou pedir ao irmão Ramos, que aqui está, que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Podeis assentar, irmãos. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Acompanhe os irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Verso 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. O apóstolo Paulo foi um apologeta, em outras palavras, foi um defensor da fé cristã absolutamente primoroso, e disseminou-se na igreja nascente uma doutrina falsa, ou seja, um grupo de irmãos judeus convertidos, cristãos, começaram a entender que algumas práticas da lei de Moisés deveriam acontecer com aqueles que se converteriam ao cristianismo. E uma delas era a questão da circuncisão. Então os judaizantes entendiam que o apóstolo Paulo tendo ensinado que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Entendiam que, nada obstante esse ensino, teria que haver algumas práticas, e a controvérsia aqui foi quanto à circuncisão. Ora, meus irmãos, nós sabemos pelo capítulo 17 do livro de Gênesis que a circuncisão foi instituída pelo próprio Deus como sinal do pacto, da aliança que ele fez com Abraão,
de que abençoaria a descendência de Abraão. E aí Deus, o próprio Deus, instituiu uma circuncisão. E essa circuncisão consistia em que todo macho, como diz lá no capítulo 17 de Gênesis, teria que ser circuncidado, teria que passar por um processo de extirpação da carne do prepúcio. E aí então isso seria, através dos tempos, um sinal de admissão de uma pessoa na comunidade dos judeus. Ora, Jesus Cristo diz que não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei, e a lei ele a cumpriu, e a cumpriu integralmente. Mas aí, uma vez na fé, pela graça sois salvos, por meio da fé, não precisaria mais se submeter à circuncisão. Porque agora a circuncisão não era da carne, não era do corpo, a circuncisão agora era a circuncisão do coração. De modo que o apóstolo Paulo começou então a ir de encontro a essas doutrinas falsas. E quando ele começa aqui a dizer que temos que nos acautelar dos cães, olha como ele trata dos falsos obreiros e da circuncisão, aqui no caso do contexto local. Nós vamos, meus irmãos, ter que refletir sobre a sagacidade do inimigo. Porque quem introduziu esse ensino foi o inimigo, para confundir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. A missão dele é essa. Ele é o pai da mentira. Então, mas temos que ter muito cuidado, e quando a gente vai refletir, meus irmãos, estamos caminhando por uma linha muito tênue entre o que é espiritual e o que é carnal. Eu me lembro que no capítulo 16 do livro de Atos, o apóstolo Paulo estava em Filipos e pregando o Evangelho. E ele, o escritor de Atos, o evangelista Lucas, descreve uma coisa que sempre me chamou a atenção e que tem que chamar a nossa atenção em nível de reflexão, porque foi muito sutil com que aquela moça, aquela jovem que Lucas registra aqui como possessa de espírito adivinhador, estava atrás de Paulo e Silas enquanto eles pregavam durante vários dias. E eu chamo a atenção dos irmãos que está escrito lá que a mensagem que aquele espírito, aquela moça possessa, a palavra que é utilizada aqui é possessa, ela estava possessa de um espírito adivinhador. Ela estava pregando a mensagem mais perfeita teologicamente falando. Ela estava atrás de Paulo e Silas e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Tem uma mensagem mais perfeita, o Bruno, de que essa? Pela Bíblia. Ela estava atrás de Paulo e Silas durante vários dias, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E aí, durante vários dias, o apóstolo Paulo, que tinha um temperamento meio sanguíneo, também talvez muito sanguíneo, irritou-se, olhou para trás e disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E diz a palavra que na mesma hora o espírito de adivinhação deixou aquela moça que estava pregando a mais perfeita mensagem que uma pessoa pode pregar, que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que estavam anunciando o caminho da salvação. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o ataque do inimigo é sutil. O apóstolo Paulo aqui chama a atenção da igreja de Filipe, da igreja de Filipe, no sentido de que não se cansassem de que ele estava repetindo as coisas. Diz aqui: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, meus irmãos, ele manda que nos acautelemos dos cães. Tem muito cão infiltrado nas fileiras cristãs. Acautelemos-nos dos falsos obreiros.
falsos obreiros, que provocam divisões, que ensinam ensinos apócrifos e outras coisas mais, mas que acautelemos da falsa circuncisão, que é aquela que ele estava contra, estava falando contra, que a verdadeira circuncisão não era da carne, era a do coração, a do espírito. E aí, o que acontece? Ele diz que temos que fazer tudo isso porque a circuncisão, que é a verdadeira, a do espírito, a do coração, somos nós. É a nossa experiência concreta e histórica, ou seja, a experiência concreta e histórica da vida de cada um. E ele diz que dentro desse diapasão, aqui está, nós é que somos a circuncisão. Versículo 3 de Filipenses 3. Nós, quem? Nós aqui que estamos essa manhã, aqui no templo da Igreja Batista do Alecrim. Fazendo o quê? Adorando a Deus em espírito. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. E nós que não confiamos na carne. E não podemos confiar na carne. Quando ele continua aqui na apologética, na defesa, ele diz: eu bem que poderia confiar na carne. Aí ele diz aqui a partir do verso 4: eu bem que poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, o apóstolo Paulo, ainda mais. Aí ele diz aqui: circuncidado ao 8º dia, porque aí era o costume. Jesus Cristo foi circuncidado. Enfim, o judeu tem que ser circuncidado ao 8º dia. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Aí ele começa a falar aqui do que ele havia sido. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para este fato aqui, dele falar que nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus em espírito. O que é isso? Adorar a Deus em espírito é servir a Deus por impulso divino. O que nos motiva a vir aqui não é nenhum atrativo humano. A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, que é a verdadeira adoração quando Cristo conversou com a mulher samaritana. Os crentes servem, ele diz, adoramos a Deus, ou servimos, noutra versão, em espírito, servem ao Senhor por impulso do próprio Deus. É por isso que o salmista diz lá, um dos salmos, que alegrei-me quando me disseram: vamos às casas do Senhor. O apóstolo Paulo diz aqui também: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Então, adoramos a Deus em espírito, meus amados irmãos, simplesmente servir ao Senhor por impulso de Deus. E esse impulso de Deus são aqueles que têm contato com Deus através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E esse contato com Deus através do Espírito de Deus, que impulsiona a verdadeira adoração, ele é a expressão prática do exercício dos dons espirituais, dos dons do Espírito. É por isso que lá em Gálatas tem uma série de obras da carne, são, se não me engano, 17, e tem o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito há uma decomposição valorativa espiritual em 9 aspectos. Enquanto as obras da carne são 14 ou 15, o fruto do Espírito se decompõe valorativamente em 9: amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Então, nesse caso aqui, nós adoramos a Deus em espírito porque estamos na vivência prática dos dons espirituais, do fruto do Espírito. Os crentes vivem sob a orientação do Espírito de Deus. É por isso que eu rechaço essa história de exercício religioso. Exercício religioso não agrada a Deus.
Porque Deus requer que nós vivamos no Espírito. É por isso que há uma recomendação do apóstolo Paulo: vivei no Espírito e não tenhais nenhum problema na carne com relação às suas concupiscências. Então os crentes vivem sob a direção do Espírito Santo. Outra coisa, adoramos a Deus em Espírito porque temos presente e residente em nós o Espírito de Deus. Porque se não for assim, nós estaremos vivendo na carne. Por isso, adoramos a Deus em Espírito, vivemos em Espírito, materializamos na nossa prática, ou seja, na nossa fé, o fruto do Espírito. Vivemos o Espírito, no Espírito, para o Espírito. Mas também, ele diz que a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em Espírito, mas nos gloriamos em Cristo. A centralidade do culto, da adoração e da vida é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha isso como um principal mote na vida. Para mim, o viver é Cristo. A família, a profissão, os interesses quaisquer que sejam, todos são apendiculares, são apêndices. Mas a centralização é Cristo. Ele diz: adoramos a Deus em Espírito, nos gloriamos em Cristo. A porção particularmente evangélica da verdadeira adoração é centralizada na pessoa augusta, gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está centralizada em Cristo, porque quando ela está centralizada em Cristo, ela é suficiente, absolutamente autossuficiente. Não precisamos de mais nada. Por quê? Porque quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. Então, centralizada, nos gloriamos em Cristo. A centralidade da adoração é Cristo Jesus. Essa questão do sistema graça e fé, por meio, sois salvos pela graça por meio da fé, meus amados irmãos, cria uma coisa que distingue o cristianismo das outras religiões. E finalmente, o terceiro ponto: a circuncisão somos nós que adoramos a Deus em Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. A carne é a natureza humana despida do Espírito de Deus. O que é isso, não confiar na carne? É o estado do homem. Não confiar na carne é o estado do homem convertido. E confiar na carne é o estado do homem não convertido. É por isso que existe um grande problema hoje nas igrejas. Aliás, sempre existiu, mas hoje está exacerbado. O número de pessoas convertidas é muito pequeno. E eu digo essas coisas com autoridade da palavra de Deus. Há muita gente convencida. Há muitos interesses que não os interesses do reino de Deus. Há muito ensino que não penetra no conteúdo e fica apenas no continente. Há muita pregação que tem muito de casca e pouca ou nenhuma coisa de polpa. Por isso, meus amados irmãos, não podemos confiar na carne. Não podemos confiar em tradição. Não podemos confiar em imitação e ritos e observâncias meramente legais, como os judaizantes faziam. Porque isso não leva à verdadeira adoração. Eu sempre me impressiono quando eu leio o Salmo 103 e o salmista diz: bendize, ou seja, adore, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós é que somos a circuncisão. Nós o quê? Que adoramos a Deus em Espírito. Igreja Batista do Alecrim, adorais a Deus em Espírito? Amém. Amém. Adoramos a Deus em Espírito? Sim. Amém. Nos gloriamos em Cristo Jesus, centralizado nele? Amém. E não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Amém. Olha o drama. Só um. Aí o meu irmão está dizendo: mas foi só um. O senhor apresentou 3, só um. A pessoa falou assim. Que Deus nos cubra com a sua graça
que saímos nesta manhã aqui certos de que adoramos a Deus em Espírito. Amém. Estamos centralizados na pessoa teântrica, augusta, gloriosa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E não confiamos na carne. E é por isso que o pecado não terá domínio sobre nós. Não confiamos na carne. E é por isso que nós estamos certos, seguros de podermos afirmar que o Senhor está no controle da nossa vida, na vida da nossa igreja, da nossa família, e que Ele nos leva seguro, como diz o apóstolo Paulo, para o seu reino de amor. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos fazer um momento de oração e em seguida o ofertório, e passaremos então para o culto administrativo, a Assembleia Geral. Eu vou pedir que nós façamos todos, agora façamos com bem ênfase, comunitariamente, a oração do Senhor. A oração do Senhor. Porque ela é completa. Ela fala de adoração, ela fala de pedidos, de súplicas. Todos, curvemos a nossa fronte e oremos a oração do Senhor, todos a uma só voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus seja louvado. Sentemos-nos, cantemos o hino 243, e durante o canto deste hino haverá um recolhimento das ofertas. Quarta-feira, dia 18, Francisca Canindé. Não é Francisco Canindé, é Francisco, está escrito Francisca, é isso mesmo? E na quinta-feira, irmã Sebastiana. Acho que muito gente. As duas estão. Venha para cá, amigo. Venha receber a oração aqui com o Senhor. Está escrito aqui, Francisca Canindé. Pronto, então já foi incluída então na oração, que o Senhor possa
ajudá-la a contar os dias de tal maneira que ela alcance sempre um coração verdadeiramente sábio. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos agradecidos, Senhor Deus, por estar concedendo, Senhor Deus, estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, todo esse culto, Senhor Deus, todo esse trabalho, Senhor Deus. Abençoa o pastor José Daniel, Senhor Deus, está com o pastor querido, Senhor Deus, vai trazendo, Senhor, através das suas palavras preferidas, Senhor Deus, fortalecimento e alimento, Senhor Deus, para o nosso espírito, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, os aniversariantes, Senhor Deus, abençoa a Francisca, Senhor Deus, está aniversariando, a irmã, fazer com que, Senhor Deus, essa data ela se prolongue, Senhor Deus, por muitos e muitos anos, Senhor Deus, com muita saúde, paz e alegria, Senhor Deus. Fazer com que esse Deus esteja sempre, Senhor Deus, fazendo com que as obras do Senhor seja exatamente executada por ela, Senhor, onde ela estiver, ela esteja como sendo luz, Senhor Deus, da tua palavra, da tua igreja, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Abençoa também, Senhor Deus, diz e oferece que tem colocado, Senhor Deus, no teu altar, fazer com que todo o recurso, Senhor Deus, colocados aqui dentro de oferta sejam abençoados, sejam utilizados exclusivamente para o crescimento do teu reino aqui na terra. Por isso, nós pedimos e agradecidos estamos em nome do Santo Jesus, que ainda dá para todos sempre. Amém. Passa a palavra para o nosso irmão presidente, Jesus, que vai presidir a Assembleia.